Bom, pessoal, bom dia. Então, nós estamos aqui fazendo a apresentação de um trabalho para a matéria de extensão institucional. Nós vamos apresentar uma pesquisa que nós fizemos com algumas professoras que dão aula aqui no oeste do Paraná para educação infantil. Primeiro, eu vou trazer uma linha do tempo, abrangendo todos os fatos que ocorreram até o início dos fechamentos das atividades aqui no oeste do Paraná. Então, dia 31 do 12, ali no finalzinho de 2019, e na China surgiu uma nova cepa de um coronavírus, mas ainda não tinha nada sido confirmado, eram só alguns rumores, alguns boatos ainda. Até que no início de 2020, dia 7 do 1, as autoridades chinesas elas confirmaram que haviam identificado um novo coronavírus. No final de janeiro do início do ano de 2020, a OMS declarou um surto do novo coronavírus, que se tornou uma emergência de saúde pública internacional. Aqui uma citação da própria OMS, que uma pandemia significa que um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países, devido à disseminação internacional de doenças, potencialmente requer uma resposta internacional coordenada imediata. Ou seja, a pandemia ela se refere às proporções globais que tomam o fato de se espalhar uma doença, certo? Então, em março de 2020, ali 2 meses depois, houve essa caracterização como pandemia e uma semana depois, aqui no oeste do Paraná, todas as atividades elas foram fechadas e proibidas. Algumas medidas sanitárias que foram adotadas por todo o território brasileiro foram o distanciamento social, a higienização das mãos constante, uma etiqueta respiratória, né, para aqueles que precisavam ainda conviver com as pessoas de fora de casa, por exemplo, o uso de máscara, principalmente nos serviços de saúde, e também o uso de máscara para a população em geral. Alguns sintomas do Covid, em casos leves, vão de tosse, dor de garganta, alguns com diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, dores no corpo, e algumas progressões desses sintomas, elas vão desde uma lesão miocárdica, ou seja, alguns problemas de coração, até algumas outras disfunções no próprio pulmão, e também alguns sintomas de diminuição da oxigenação do sangue. Bom, essa é a minha parte do início da linha do tempo e algumas medidas foram tomadas. Agora eu passo para a colega Carol. Então, o Matheus falou sobre saúde na questão física e o que o Covid atingiu no quesito físico. Só que saúde não se refere somente ao corpo, né? Ele se refere à mente também. Então, a saúde mental é a nossa capacidade de viver em harmonia e a forma com que nós manejamos os desafios e exigências que vão surgindo durante toda a nossa vida. Todos os sentimentos são comuns, sejam eles bons ou ruins. Então, raiva, tristeza, alegria, medo, felicidade, são todos comuns e importantes na nossa vida. E a forma com que nós iremos lidar com esses sentimentos, com esses desafios, são determinantes na qualidade da nossa saúde mental. Então, respeitar e reconhecer os nossos limites até onde nós podemos ir naquele momento é importante no manejo dessa saúde mental. Assim como falar também. Falar é muito importante, não deixar aquilo reprimido dentro de você. Uma saúde mental fragilizada facilita o surgimento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, pânico, fobias. Então, o autocuidado é muito importante no manejo dessa saúde mental para que eles não surjam, né? Então, autocuidado como uma alimentação saudável, praticar exercícios, falar sobre o que se está passando, estar com quem você gosta, é muito importante na manutenção dessa saúde mental. Então, durante a pandemia, esse quesito da saúde mental foi muito fragilizado. Então, a Laura vai falar um pouquinho pra gente sobre como foi, durante a pandemia,
esse quesito mental. Vou passar para a Laura agora. Obrigada, Carol. Então, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o impacto, né, da pandemia no quesito da saúde mental. Então, para começar, como o Matheus falou, todas as medidas preventivas, né, que foram tomadas para a proteção, para a segurança e para o bem-estar da população foram tomadas em um momento de muita instabilidade, muita insegurança das pessoas, somado também ao fato de muita, né, proliferação ali do Covid, também o excesso de informações, né, no meio social, nas mídias. Então, esse cenário, ele possibilitou o desenvolvimento de alterações emocionais e comportamentais que, de certa forma, geraram daí um adoecimento psicológico para a população. E isso, né, com certeza, influenciou e afetou as questões de saúde mental dos indivíduos. Dentre as principais alterações, né, que a gente pode comentar ali no período da pandemia, são, por exemplo, a ansiedade, né, o estresse, o medo social, a fobia, as questões também de falta de controle, insônia, todas essas alterações foram muito comuns na pandemia. E a gente pode afirmar também que essas alterações, elas permaneceram até mesmo depois, né? Não foi só nesse período, elas foram desenvolvidas e mantidas, né, digamos assim, até depois da pandemia. Então, segundo Ramírez Ortiz, né, essa frase que está no slide, ele afirma que durante a pandemia já é desenvolvido um medo excessivo da população naturalmente, né? E esse medo, ele vai intensificar as questões de estresse, de ansiedade e agravar até mesmo os sintomas daquelas pessoas que já têm algum transtorno mental desenvolvido ou algum sofrimento psíquico instalado. Né? Então, aquelas pessoas que já vivenciavam, né, algum diagnóstico, algum sofrimento psíquico antes de uma pandemia, eles são desenvolvidos e mais agravados durante uma pandemia. Então, observa-se também que dois fatores, né, duas variáveis que influenciaram bastante, né, os desafios que nós tivemos com relação à saúde mental foi o isolamento social, né, como o Matheus falou, como a Gabi, como a Carol comentou também, né, o isolamento social e a falta de controle de uma situação. Porque na pandemia, né, em qualquer pandemia, a gente não tem controle do que está acontecendo, do que está sendo desenvolvido. Então, essas duas variáveis, elas geraram também, né, os fatores de manifestações ansiosas, estressantes, depressivas e também afetaram as questões da nossa saúde mental. Então, para terminar, somado a tais mudanças, evidencia também algumas alterações frequentes, que são, na verdade, sintomas paralelos, mas que afetaram gravemente e diretamente as questões de saúde mental. Como, por exemplo, né, as mudanças na rotina, o trabalho que foi home office, a educação, né, dos estudantes que foi à distância. Além disso, também o isolamento de familiares, de amigos, né, por conta do isolamento social. Então, todos esses fatores, né, são paralelos à pandemia, mas impactaram diretamente na saúde mental dos indivíduos que vivenciaram esse período. Então, agora eu vou passar a minha fala para a colega, né, para a Gabriele, que ela vai falar um pouquinho da nossa área específica, né, de estudo e de atuação. Bom dia, gente. Obrigada, Laura. Então, afunilando um pouquinho mais o nosso tema, né, vamos falar especificamente sobre a área da educação, que é uma das áreas mais afetadas e que teve danos, assim, que são incalculavelmente irreparáveis, né, os prejuízos que todas as pessoas envolvidas com a área da educação tiveram. Teorizando um pouquinho, a gente usa Vygotsky, que é um dos principais nomes do ensino, da aprendizagem, né, do estudo da aprendizagem na área da psicologia. Ele fala bastante sobre a aprendizagem pela zona proximal, né, então, assim, a importância que o intermediador tem. O intermediador, no caso, a gente cita o professor, né, que é a pessoa que, no momento, detém do conhecimento e auxilia para que a criança também construa esse aprendizado. Especificamente, a gente fala aí de professores da área da educação infantil, né, em parte de alfabetização, início de socialização. Então, a gente... Pode passar, por gentileza, Matheus? A gente passa por uma perspectiva de que tem que se reorganizar todo o sistema educacional, né? Porque a gente pensa que em um modelo tradicional do que foi o ensino até a pré-pandemia, o professor estava presente na sala, ele conseguia fazer uma explicação, uma orientação direta e verbal, transmitir aquele conhecimento para o aluno,
sanar dúvidas instantaneamente, caso houvessem. Então, assim, era um processo muito mais rápido. Então, a gente pensa em pandemia, todo o modelo educacional, as secretarias de educação tiveram que se reorganizar para se adaptar na realidade daqueles estudantes, né? Considerando que a gente analisa uma amostra de colégios municipais, então públicos, né? Pensamos numa perspectiva aí que a educação tem que preocupar-se com quem é o público que está recebendo, se esses pais têm condição de ir até o colégio buscar, por exemplo, as impressões, caso seja impressa, se os pais têm internet, têm WhatsApp para receber se for em forma de vídeo. Enfim, e que forma os professores vão conseguir transmitir esse conhecimento de forma indireta, né, considerando que há muitos pais analfabetos, por exemplo, em que condição que eles vão conseguir alfabetizar seus próprios filhos, levando em conta que eles não têm alfabetização formulada, né? Pode passar por gentileza, Matheus? Então, a gente tem uma perspectiva durante a pandemia de como a educação teve que adentrar muito mais na família, na rotina dessas crianças, para talvez chegar a algum resultado que seja parecido, mas que não foi tão efetivo quanto a sala de aula e o modelo que vinha a ser seguido até então. Eu passo agora a minha palavra para Luana dar continuidade, entre outras dificuldades que foram enfrentadas especificamente pelos professores nesse período. Obrigada, Gabi. E eu vou falar um pouquinho sobre a sobrecarga de trabalho e tudo que acarretou nas questões da pandemia. A gente percebe que teve uma grande diferença nas escolas no que era antes e depois da pandemia. E muitas instituições tiveram que se adaptar totalmente às consequências do Covid-19, assim estabelecendo novos padrões de ensino e novos padrões de métodos, por exemplo, o uso da tecnologia, que se tornou muito constante. Já que não era possível realizar naquele momento as atividades presenciais. Então, foi necessário a ajuda dos profissionais a utilizar a tecnologia. Por exemplo, muitas pessoas tinham um raso conhecimento sobre isso, e as mesmas tiveram que se adaptar, tiveram que melhorar, para poder se adaptar melhor a esses movimentos e reorganizar como iriam repassar esse conhecimento aos alunos. Através disso, é possível analisar que a pandemia acarretou uma sobrecarga muito grande para aqueles trabalhadores que permaneceram trabalhando de maneira online durante a pandemia, especialmente o público dos professores, porque eles tiveram que aprender a desenvolver e aprimorar a parte tecnológica, readaptar as suas aulas em um modelo totalmente diferente do que era no presencial, e aprender também, além disso, além da parte profissional, conciliar os serviços de casa, e, em grande parte das vezes, também o serviço de maternidade, a cuidar dos filhos e de toda a parte da família. E todos esses fatores acarretaram uma grande sobrecarga de trabalho na vida daqueles profissionais da educação. E com isso acabou acarretando muito cansaço e muita correria, visto que muitos professores até perderam alguns aspectos de objetivo e prestígio na realização dessa profissão, justamente porque misturam muito a vida profissional e pessoal em um único contexto, que era muito difícil separar. Justamente que o tempo que eles tinham era destinado ao trabalho, então acabou tirando muito tempo de lazer, porque em alguns aspectos acabou dobrando a correria do trabalho, como eles tiveram que se readaptar a isso. E acabou deixando de lado um pouquinho o momento de lazer, que acabou afetando constantemente na nossa sobrecarga. E todos esses fatores acabaram dificultando e aprimorando a questão da educação na pandemia. Obrigada, eu vou passar a palavra para o meu colega Gabriel. Obrigado, Luana. Bom dia, pessoal. Vou falar sobre um pouco dos dados coletados e a relação sobre as principais alterações emocionais e a sobrecarga de trabalho. Então, nossa pesquisa foi feita com 100% de um público feminino, apesar dele ter sido disponibilizado tanto para o masculino quanto para o feminino, só as mulheres responderam. Totalizou 16 respostas. Dentre os dados coletados, sobre os excessos de trabalho, 8 professores relataram que estavam sempre sobrecarregados.
totalizando aí um pouco mais de 50% das entrevistadas. E outras 5 relataram que elas estavam frequentemente sobrecarregadas. Então, sendo assim, mais de 1/3 das professoras durante esse período estavam sobrecarregadas de trabalho. Entre os desafios estavam a pressão da escola, que foi relatada por 10 professoras, né? Deu cerca de 72% das entrevistadas. As frequentes mensagens no celular e conciliar os trabalhos com a demanda de casa foi relatada por 13 professoras, que totalizou mais de 80% das entrevistadas. E as principais alterações de humor foi a ansiedade, totalizada por 81% da nossa amostra, e o estresse totalizou 61% da amostra. E dentre as professoras pesquisadas, 68 afirmou que não buscou nenhum auxílio psicológico. Como as meninas falaram ali, né, a Laura falou da importância da saúde mental, foi muito pouco a procura dos professores que tiveram a tentativa de ter um auxílio psicológico. E durante esse período, 87% afirma que a ansiedade ainda está presente mesmo após a pandemia. Eu vou passar minha fala para a colega Rebeca, que ela vai concluir. Muito obrigada, bom dia. Nós estamos aqui trazendo alguns dados para principalmente correlacionar o nosso projeto de pesquisa com o embasamento teórico que as meninas trouxeram, a Laura, a Gabriele, a Carol e a Luana. Então, a partir da análise dos dados, nós chegamos a algumas conclusões nessa pesquisa pelas entrevistadas. Como o Gabriel já citou, eu vou só trazer novamente a questão da ansiedade, que foi o ponto-chave ali, 81% das entrevistadas com ansiedade, uma ansiedade que prevalece no pós-pandemia, e sinais dessa ansiedade se seguem até hoje, tanto no quesito psicológico quanto no físico. Né? Então, principalmente no físico, 68,8% das entrevistadas relatou distúrbios de sono durante a pandemia. Então, durante aquele processo, o sono foi gravemente afetado, foi demasiadamente afetado. E pouco se fala da relação do sono com a saúde mental. Então, é muito importante, é muito interessante que nós correlacionemos esses dois fatores, porque os sintomas psicológicos estavam desde a pandemia se manifestando, não só desde a pandemia, mas também antes. Eu quero ressaltar uma fala que a Laura trouxe, do autor que ela trouxe aqui, sobre a questão dos sintomas psicológicos anteriores à pandemia se intensificarem durante a pandemia, durante esse tempo. Então, foi possível compreender, a partir da pesquisa, que apesar de 75% das entrevistadas estarem em casa durante o processo pandêmico, a princípio estarem, entre aspas, protegidas, né, do vírus, né, do coronavírus, houve também a exposição mental. Então, já foi trazido aqui a questão da preocupação mundial. Foi um momento em que a população mundial estava temerosa, estava com medo, né, estava apreensiva em relação ao vírus, que pouco se sabia na época. Todos esses sentimentos combinados com o fato de se estar em casa e de se aprender a trabalhar em casa, reaprender o trabalho em casa, para essas professoras foi um fator muito estressante. Então, outro fator interessante foi que 62,5% dessas professoras também possuíam filhos em idade escolar. Então, ao mesmo tempo que elas precisavam aprender esses métodos para dar aula, né, o uso de novas plataformas, como a Luana já trouxe, a Gabi, o uso de novas ferramentas digitais, novas formas de ensinar, né, a questão da internet, do uso, elas também tiveram que se adequar em relação aos seus filhos, que eram alunos em outras escolas, que tinham as suas demandas, as suas atividades para serem entregas, as suas aulas online para serem vistas, todo o material que elas também precisaram dar algum tipo de suporte, principalmente porque elas eram da área, né, porque elas são da área. Então, muitos fatores que culminaram essa ansiedade que se persegue, né, se procede mesmo após esse período pandêmico. A nossa conclusão em relação a esses dados é que os sintomas emocionais possuíram um impacto muito grande na vida dessas professoras. Vou
conta do período pandêmico, o ensinar dentro de casa, a sobrecarga, a falta de limites, que já foi citada também, entre o lazer e o trabalho. Então, até hoje, professores continuam no online e também isso acaba interferindo ali nas relações, no estar dentro de casa, no descanso. Então, apesar de grande parte das entrevistadas ter retornado à sua rotina anterior à pandemia, é importante, por mais que seja um pouco difícil, é importante que nós revisitemos esse lugar pandêmico para compreender o quanto vem sendo afetado até o momento atual. Todos nós passamos por esse processo pandêmico juntos, inclusive essas professoras, e em muitos momentos nós não queremos voltar a esse lugar, mas é importante que se entendam os impactos, porque se nós não compreendermos isso hoje, esse fenômeno ele vai proceder constantemente, né? Então, é importante que a gente possa prevenir a manifestação ainda mais agravada desses sintomas futuramente, principalmente na área da educação. Então, nossa conclusão também é que, apesar de todo esse novo quesito de ensino, essas novas ferramentas, esse novo uso, possibilitando que o ensino chegue a outros lugares, né? São muitos pontos positivos. Qual foi o preço, qual foi o sacrifício necessário da equipe da área da educação brasileira para que eles pudessem compreender como foi trabalhar, como é trabalhar com esses materiais, qual foi o esforço mental e físico realizado, né? A questão do tempo também. Então, nós temos algumas referências também que nós trazemos aqui, alguns pontos importantes que nós queríamos ressaltar, alguns autores muito relevantes nesse processo, inclusive até o Ministério da Saúde que nós trouxemos. Nós gostaríamos de agradecer não só as entrevistadas, né, que nos trouxeram essa possibilidade de perceber a perspectiva delas em relação à pandemia, e também dizer que esses dados vão nos ajudar a montar, né, a trabalhar uma intervenção muito mais assertiva que nós vamos realizar futuramente. Também queríamos agradecer à professora que nos deu a oportunidade de estar trabalhando nesse assunto tão importante e que tem as suas interferências, as suas influências até hoje na área da educação no período pós-pandemia. Muito obrigada.